Salve Maria, dia 22 de setembro de 2020, da 25ª semana do Tempo Comum, terça-feira. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 8, nos versículos do 19 ao 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, esta pequena perícope do Evangelho de hoje, desse texto de São Lucas, nos traz esta bela experiência de que Jesus fala da sua mãe, como esta mulher, a mulher que foi capaz de não somente ouvir a palavra, mas crer na palavra e, acima de tudo, na vontade, na palavra do Pai e a ação do Espírito, gerar o Cristo Jesus, gerar a palavra no seu ventre. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus. E claro, muitos até dizem que Jesus estaria desprezando a sua mãe e até os seus irmãos, A raiz desta palavra, irmão, no original hebraico, aramaico, quer dizer parentes próximos, os primos, Então, claro, os primos de segundo grau e todas aquelas pessoas da família que se chamavam e se tratavam como irmãos. E que isso verdadeiramente deveria existir entre nós, Viver esta filiação divina, uma experiência tão bela e tão profunda. Quando Jesus nos fala desta realidade, trazendo a Virgem Santíssima como esta mulher que acolhe a palavra, a mulher que escuta, a mulher que, acima de tudo, coloca em prática. Ele quer que a sua igreja siga o modelo de Maria. Maria é o protótipo humano, de que nós podemos viver a experiência como criaturas, como filhos de Deus, de busca da santidade. Todos nós seremos capazes, somos capazes de viver uma experiência diária por meio da palavra e, claro, na medida do possível, na Eucaristia. Veja o que nos diz um comentário sobre este evangelho de hoje. Jesus não nega os vínculos do parentesco natural e sua palavra não pretende humilhar a sua mãe, com certeza que não, mas antes associar-lhe com o mesmo título de nobreza todos os homens de boa vontade que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A frase neste contexto é própria do evangelista São Lucas. Ainda continua. Só este cuidado cria na nova família de Deus, que é a Igreja, os vínculos espirituais de parentesco e o amor que equivalem e até superam ao que de mais estreito e terno pode oferecer o sangue. Que bela experiência este comentário que nos leva a aprofundar com certeza muito mais. Os vínculos de familiaridade, de família, que são gerados no seio da igreja, muitas vezes eles superam os vínculos do sangue. Porque na igreja, no seio da igreja, nós fazemos verdadeiras amizades tão fortes, que realmente superam as amizades e a vivência da família. Por quê? Porque vemos no outro Cristo, porque o outro é para nós um porto seguro, porque nos ajuda a caminhar, que é capaz de nos orientar, de nos corrigir, de dar um caminho para que sigamos. Então, que bela experiência Jesus hoje nos faz perceber que a sua mãe é o modelo, o protótipo da igreja, una santa, que deve caminhar em nosso meio. E nós devemos ser esta igreja, como Maria, capaz de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra, e não somente entendê-la com a nossa inteligência,
capaz dela ser entendida, mas gerar vida e um sentimento bom no nosso coração para que a traduzamos em obras. A fé sem obras é morta. É necessário unir a fé com a obra. E aí sim, nós estaremos vivendo como o próprio Jesus. E ele mesmo nos disse, não é? E ele mesmo, antes de dizer, fez. Jesus sempre fazia e depois pregava. Então nós precisamos, acima de tudo, viver o Evangelho e depois anunciá-lo a todos, como fez Jesus e como nos ensinou Maria, a escrava do Senhor. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pai de bondade, te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre estes vossos filhos, que com devoção e amor escutam a tua palavra, que eles possam a cada dia serem dóceis ao teu ensinamento, para que, como a Virgem Santíssima, vossa mãe, possam seguir praticando o teu Evangelho. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.